A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder celebrar a Ele, tributar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor nesta noite. Abra a vossa Bíblia juntamente comigo no profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor nesta noite, pastor Juscelino, pela vida do irmão José Nilton, do irmão José, que nos fez esse convite para estarmos ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Que Deus possa operar grandes feitos em nosso coração nesta noite, e possa trazer avivamento no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saiu da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele aperte e raios de fogo sobre os seus pés. Amém? Você pode orar comigo nesta noite, por esta palavra, para que o Senhor possa falar conosco. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Aquebranta nosso coração nesta noite, meu Deus, para podermos, meu Deus, estar diante da Tua face, com um coração aquebrantado, podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Se revela nesta noite a Sua igreja, a Sua glória, o Seu poder, a Sua bondade, meu Deus. Torna-nos, Senhor, a chama acesa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nos revela, Senhor, esta mensagem de uma forma poderosa e maravilhosa, Senhor, em nossos corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um livro que foi escrito há tantos anos, provavelmente há 2.600 anos atrás, antes de Cristo, mas nós vimos um livro tão atual, que vem para as nossas vidas de uma forma que venha despertar a chama do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Um mundo a qual a presença de Deus se esfria em seus corações a cada dia que passa, e o avivamento ele se esvaia a cada momento. E a igreja do Senhor hoje, a visão que ela transmite é uma igreja que se encontra fria no meio dos tempos, mas a presença do Senhor ainda é contínua sobre o seu povo. A mão de Deus ela não está encolhida para que possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar de avivamento. Quando eu falo de avivamento, é estar mais vivo, é acender o pavio que fumega, é ter um relacionamento íntimo com Deus, é estar mais próximo do Senhor, é glorificar o Senhor, é rasgar o coração diante da presença de Deus, é buscar o Senhor em tempo oportuno. Quando nós lemos os primeiros versículos deste livro do profeta Abacuque, nós vemos o profeta, ele está inconformado e indignado com a situação de que o povo, a nação de Judá estava vivendo diante da presença de Deus. O profeta, ele leva as suas dúvidas diante do Senhor e pergunta ao Senhor: Senhor, até quando eu clamarei? Até quando eu gritarei violência, Senhor?
e o Senhor não se manifesta. Deus permanecia calado e o profeta levava suas súplicas diante do Senhor. Mas o Senhor, em um certo tempo, ele responde o profeta, porque o tempo que a nação de Judá vivia era tempos difíceis, era tempos hortes, era um tempo a qual a nação se enveredou pelas trevas, e a justiça de Deus já não era mais feita sobre o justo. Naquela época, a lei se afrouxou, e o homem ímpio predominava sobre o justo. O homem levantou leis para oprimir o justo naquela época, e o profeta ele está incomodado por causa desse momento que está passando a nação, desta prevaricação, a qual a nação está diante de Deus, e o profeta leva suas questões diante de Deus, mas Deus se cala. Mas em um certo momento Deus se revela. No verso de número 5, o Senhor fala para o profeta que ia levantar uma nação mais pecadora do que a nação de Judá, para punir o seu povo, para exprimir do seu povo, porque a nação tinha deixado Deus, o povo tinha abandonado Deus e tinha andado diante de outros deuses, e tinha se enveredado pela idolatria, a qual estava dentro daquele povo. O povo de Deus se tornou um povo idólatra, o povo de Deus se tornou um povo ímpio, o povo de Deus, eles se relacionaram com outros povos, a qual o próprio Deus tinha feito um pacto lá no monte, quando ele entregou as tábuas da lei para o povo de Israel. Ele falou para Israel: Israel, a partir de hoje eu faço um pacto com vós, vós são uma nação, propriedade peculiar minha, a partir de hoje eu serei convosco até o momento que vocês andarem na minha presença. Mas quando nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 2, nós vemos um anjo saindo de Gigal, indo de encontro com o povo de Israel, exortando Israel e dizendo: por que deixastes o Senhor teu Deus, ao qual te tirou lá do Egito, debaixo da mão de Faraó, te guiou pelo deserto e não deixou passar fome, mas te manteve com o maná que desceria do céu. Agora no verso 2 de Juízes, do capítulo 2, o povo deixa Deus, abandona Deus, se envereda pela idolatria, e a qual eles se acomodam naquela terra, porque o povo já estava na terra de Canaã, terra prometida pelo Senhor. O Senhor tinha prometido uma herança para o seu povo. Quem tem herança do Senhor aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Então cuide da sua herança, para que o inimigo não roube a herança que o Senhor lhe entregou. Cuide dela, proteja ela, guarde ela, porque o povo de Israel não soube guardar a herança a qual eles tomaram posse. Primeira coisa, eles desfrutaram dos ribeiros, dos mananciais, dos trigos, das cevadas que tinha naquela terra. Mas Deus falou para Israel: Israel, quando tu se apossares da terra totalmente, olha, não se amoldeis aos padrões daqueles povos, mas antes lançai fora de diante de vós, porque eu vou vos dar autoridade para vós, a minha mão estarás com vós, e aquele povo não poderás lhe resistir. Mas Israel fez totalmente diferente, compactuaram com as trevas da vida daquele povo. E quando nós vamos lá para o Salmo 106, verso 32, verso 34, a palavra do Senhor vai nos falar: mas Israel não destruiu aqueles povos, mas antes se misturaram e passaram a copiar as obras daqueles povos. As obras de Israel tornaram tão iníquas diante de Deus, que eles chegaram a pegar os seus próprios filhos e ofereceres a demônios, a qual a terra se cobriu pelo sangue inocente. A indignação subiu às naringas de Deus, e Deus agora levanta os caldeus para punir a sua própria nação, a qual ele tinha levantado. Mas Israel não deu ouvido ao Senhor. Agora Deus permite uma nação mais ímpia, mais pecadora, e o profeta começa profetizando e dizendo: uma nação vinil, uma nação impetuosa, uma nação que tem os pés ligeiros, que se apressa ligeiramente para se apoderar daquilo que não é seu.
O profeta agora via destruição diante dos seus olhos, e ele não entendia o propósito que o Senhor estava fazendo no meio do seu povo, porque Deus, irmão, muitas das vezes quando nós estamos com o coração distante dele, ele permite o mal para nos oprimir, para que nós viemos novamente glorificar e confiar no Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas seus corações já se esfriaram. O amor de Deus já não queima, já não arde mais em seus corações. Perderam a intimidade com o Espírito Santo, perderam o desejo de se relacionar com Deus. O avivamento hoje, ele já se esvaia de dentro da igreja, porque a obra do Senhor já hoje, ela se torna apagada no meio dos anos, de se desenvolvendo no meio da sua igreja. Mas o Senhor, Ele trará, em nome do Senhor Jesus, um avivamento no meio da sua igreja. Ele levantará o abatido, aquele que está sobre a iniquidade, Ele purificará, assim como Ele purificou os lábios de Isaías. No capítulo 6 do livro de Isaías, verso 6, o anjo sobrevoou em direção a Isaías, com uma tenaz na mão, com uma brasa de fogo tirada de cima do altar, e ele tocou nos lábios de Isaías, e Isaías foi purificado da sua iniquidade. No verso 8, Isaías ouve Deus falar, e Deus fala: a quem eu enviarei? Isaías se pronuncia e diz: Senhor, envia-me, Senhor. Deus está contando com pessoas que ele possa contar para fazer a obra dele. Deus está levantando uma geração diferenciada para marchar em rumo a Canaã. Deus está levantando pessoas e está derramando poder sobre corações de pessoas, para que possam fazer a obra de Deus com autoridade, com unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus levantará a igreja Nova Olinda, um povo abençoado, remido, e um povo fortalecido pela mão de Deus, para fazer a obra de Deus com excelência em seus corações. Um povo que não compactua com as trevas, mas um povo que se santifica o seu coração através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, para levantar a sua mão de profeta e profetizar em um mundo hostil, em um mundo pecador, mas que a mão do Senhor estará sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A palavra do Senhor nos fala que o fogo do sacrifício, ele queimava durante toda a noite. Pela manhã o sacerdote vestia as suas vestes santas para entrar na presença dos santos dos santos, e ali ele colocava o holocausto em ordem, tiraria as cinzas daquele fogo que passou a noite queimando, e colocaria mais fogo sobre o altar. Quando eu falo de cinza, eu falo de pecado, eu falo das mazelas do mundo. E muitas das vezes, para nós receber um avivamento em nossas vidas, é necessário tirar algumas coisas que estão impedindo a presença de Deus descer. Elias, o profeta destimado sobre o povo de Israel, em 1 Reis capítulo 18, verso 30, ele está desafiando os profetas de Baal e os profetas de Azera em cima do Monte Carmelo, mas lá tinha um altar, mas o altar estava rachado, e ele fala ao povo de Israel: se achegai-vos a mim, e o povo chegou. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 30, que o profeta restaurou o altar. Para ter unção, para ter a presença de Deus, para ter a glória de Deus, é necessário restauração, é necessário uma intimidade com Deus, é necessário colocar a vida em ordem, para que Deus se pronuncie e se manifeste em teu coração.
é necessário ter oração, é necessário ter jejum, é necessário ter consagração, é necessário ter santidade, porque lá no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5, o povo estava na beira do Jordão, mas o único empecilho que tinha era o Jordão, e Deus fala com Josué e fala: Josué, fala com o povo se santificar hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio do seu povo. Deus está dizendo: santifica hoje que eu opero amanhã, santifica hoje que o milagre é por minha conta. Se santificar é se apartar do mal e se relacionar com Deus, é trocar as vestes imundas e colocar vestes novas, é deixar Deus colocar um novo coração em nossa alma. Israel estava distante. O testemunho da nação era que Deus era com Israel e eles eram imbatíveis. Mas a partir do momento que Israel traiu Deus, deixaram o Senhor, o testemunho que via era que Israel estava sendo abatido com o inimigo e virou escravo dos cananeus, dos heveus. Se nós não tirarmos o pecado das nossas vidas, nós acabamos virando escravo dele. Se nós não abandonarmos o pecado, nós viramos escravo do pecado. A palavra de Deus fala que Israel começou a se amoldar às práticas mundanas daquele povo e começou a copiar aquele povo. O Senhor nos deu um molde, um padrão divino do céu. Nós não precisamos copiar o mundo, nós não precisamos buscar recurso no mundo, porque o recurso da igreja ele não vem da terra, ele vem do céu. O que você precisa, ele não vai vir da terra, ele vai vir do céu. O avivamento que você precisa no teu coração, ele não vai vir da terra, ele vai vir do céu. Tem muitos que já perderam a visão do céu, porque se amoldaram aos padrões deste mundo e se distanciaram do seu Criador. Abacuque, ele está indignado como a nação está vivendo. Abacuque, ele está inconformado como aquele povo está vivendo. Abacuque, ele faz uma oração em forma de cântico diante do Senhor e pede: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos tempos, e a notifica, meu Pai. O profeta, ele fala: Senhor, eu fiquei sabendo dos teus feitos, Pai, eu fiquei alarmado. Que feitos eram esses? Feitos que estão registrados lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo de número 12. A qual Josué está socorrendo Gibeão diante de uma guerra. E quando Josué percebe que ele não vai conseguir vencer seus inimigos, porque a noite se apressa, Josué faz uma oração no versículo de número 12, e ele diz: sol se detenha em Gibeão, lua se detenha em Jailon. Josué, ele faz uma oração a Deus agora, para Deus entrar no sistema planetário e paralisar o sol e paralisar a lua, para que o sol não se apresse em se pôr e Josué ganhar aquela batalha. E a Bíblia do Senhor, ela vai nos falar que nunca houve, nem antes e nem depois, dia como aquele de um homem falar daquela forma como Deus falou. E é incrível que esta semana a revista dos astrólogos notificou um comentário a qual eles assumem que esta passagem de Josué capítulo 10, verso 2, ela é real, mas eles não atribuem à mão de Deus. Eles atribuem que diz que foi um eclipse que aconteceu aquilo dali. Porque a ciência, ela nunca vai atribuir os milagres de Deus.
Mas o importante é que o profeta agora ele fica sabendo desses feitos, de quando a glória do Senhor descia sobre a terra, os montes tremiam, as tendas de Parã estavam em aflição e as cortinas tremiam, os raios de luz saíram diante da mão de Deus, e a glória do Senhor enchia toda a terra, e o povo de Israel marchava, e o inimigo do povo de Israel tinha que sair da frente, porque a presença de Deus era sobre Israel. Meu amado, ei, Deus te levantou, tu não precisa baixar a cabeça para o teu inimigo não, tu não precisa prestar continência para Satanás não, porque ele vai ter que sair da reta, porque quem está contigo é Deus, quem te levantou foi Deus, quem te santificou foi Deus, quem está escrevendo a tua história é Deus. Esta tristeza vai ter que sair do teu coração, essa angústia vai ter que cair por terra, os grilhões que te cercaram vão ter que cair por terra em nome do Senhor, porque Deus está realizando uma grande obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele está te preparando, confia nele, ergue-te, porque em Isaías capítulo 60, de número 1, levanta-te, resplandece, porque a tua luz já vem e a glória do Senhor já vai raiando sobre ti. Oh, maravilha, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós deixar o nosso coração ser queimado pelo fogo santo do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós abandonarmos os padrões deste mundo. Eu vejo hoje o tanto que é fácil um filho de crente copiar um hino mundano do que copiar um hino espiritual. Eu vejo hoje o tanto que é fácil um crente hoje, ele já não se, como eu posso dizer, ele já não se destaca no meio do mundo. Tem 10 anos que eu sou servo do Senhor, e assim que eu aceitei o Senhor na minha vida, os crentes eram conhecidos no meio do mundo. Por onde você passava, quando você batia o olho, você via aquele dali é crente. Aquele dali tem a presença de Deus, aquele dali é filho do Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja ela está se misturando, ela está se padronizando com o sistema desse mundo. E tudo que Deus quer, meus amados, é que nós não nos misturemos com o mundo, é que nós não se amoldamos a este mundo. Porque senão a frieza espiritual ela vai entrar no nosso coração, o pecado vai nos distanciar de Deus, porque o único inimigo das nossas vidas que vai nos abater é o pecado, a qual o inimigo das nossas almas quer nos afligir, quer nos magoar, quer nos ferir, quer nos abater, para que nós não possamos crescer em Deus. Tem crente que está há 40 anos na igreja, mas ele não cresce, ele não se desenvolve. Ei, Satanás não tem medo de crente frio. Satanás ele tem medo de um crente que carrega fogo em seu coração. Satanás ele bate continência quando ele vê um crente avivado, um crente santificado na presença do Senhor Jesus. É tempo de nós buscar Deus em oração, em um relacionamento contínuo. É tempo de gastar tempo lendo a Bíblia, porque quando eu falo em ler Bíblia, meu amado, nós estamos em uma época a qual nós estamos gastando o menor tempo das nossas vidas com Deus. Lá em Levítico, quando o sacerdote ia oferecer o holocausto a Deus, o sacrifício ele tinha que ser perfeito. Ele não poderia ter defeito, porque não era aceitável por Deus. O problema de hoje, nós estamos vivendo demais para a terra e esquecendo do céu. Nós estamos acomodados demais com a terra, parece tudo normal, mas não está normal. Tem muito crente que está achando que está normal tudo que está acontecendo, não está normal. Não está normal. É tempo de nós despertarmos, porque a igreja do Senhor ela tem que marchar em rumo a Jerusalém. Deus, Ele quer uma igreja viva quando Ele vir na sua glória para buscar a sua igreja. O tempo da graça, ela está se findando sobre esta terra. E em muitas das vezes,
nós inventamos desculpa para Deus e passamos a maior parte do nosso tempo, nos relacionamos com TikTok, com WhatsApp, com redes sociais, com televisões, com noticiários que não vai nos engrandecer, não vai nos edificar em nada. O povo de Deus, ultimamente, eles têm estado com o coração distante do Senhor. Não adianta estar dentro da igreja, mas o coração não queimar mais. É necessário queimar, é necessário buscar, é necessário ter intimidade. É necessário buscar o Senhor em espírito e em verdade. É necessário gastar tempo. O sacrifício, ele tem que ser perfeito. Faça, mas faça bem feito para o Senhor Jesus Cristo. Amém?